e depois de hoje ela vai sair e vai para o mundo. E o Senhor ama você e Ele não quer que você se perca. E eu então fiz o apelo e ninguém levantou a mão. E aí o pastor que convidou, né, o anfitrião da igreja, eu senti ele um pouco meio desconfortável, tipo assim, eu trouxe esse cara para cá para poder pregar na igreja e já começou dando uma ratada dessa, né? Dando meio que uma profecia equivocada. Mas eu sempre digo, eu creio naquilo que Deus fala comigo, e até mesmo se ninguém levantasse a mão, eu continuaria crendo que foi Deus que tinha falado comigo. Mas eu insisti no apelo, eu disse, minha senhora, Deus está falando, e Ele ama você, e o Senhor quer resgatar você nessa noite. Não saia por essas portas, não vá para o mundo. Eu quero mais uma vez dar essa chance para você, antes que você se desvie, se reconecte com o Senhor novamente o seu coração. E de repente eu vi a igreja ficar em pé e glorificar a Deus, eu sem entender nada. Quando eu olhei para trás, o tecladista estava de joelhos no chão, chorando e dizendo, eu sou essa pessoa, eu sou essa pessoa. E eu então perguntei para ele, o que aconteceu? Ele disse, eu saí de casa hoje e eu decidi que pela última vez eu iria tocar na igreja e depois do culto de hoje, mais nunca eu colocaria os pés na igreja. Mas hoje o Senhor provou que me ama. Amém? Então a gente tem que entender quando Deus nos dá um comando para trazer uma palavra, que essa palavra, ela sempre vai prover salvação para o homem. E essa palavra de hoje é uma palavra até mesmo de advertência para você aqui hoje à noite. É uma palavra para você entender que Deus ama você e Ele não quer realmente que você se perca em nenhuma fase da sua vida. O Senhor quer que eu e que você, que nós cheguemos ao final da nossa caminhada, da nossa trajetória, cheguemos bem. Quantos podem dizer amém? Então que essa palavra de hoje seja um norte para o seu coração, porque nós não podemos retroceder. Mas existe o perigo de retroceder, mas também existe uma outra coisa que trabalha muito paralelamente a essa questão, que são aquelas pessoas que acabam estagnando na fé. Aquelas pessoas que às vezes até serviram a Deus com fervor, com entrega, mas depois, por situações que ocorreram na sua vida, essas pessoas acabaram colocando de lado o plano e o propósito de Deus para a vida delas. E acabaram tipo assim, eu estou salvo, eu estou servindo a Deus, isso é o que importa. Bom, em termos de salvação, sim. Se você está servindo a Deus com fidelidade, isso é o mais importante para a sua salvação. Mas e sobre o plano de Deus que Ele tem para você? Sobre o plano de Deus que Ele tem para a minha vida? E aquilo que Ele nos comissionou, o talento que Ele nos deu, o chamado, o dom que Ele nos deu, será que isso não tem nenhuma relevância? Será que nós vamos passar por essa terra, receber um dom ou um talento e enterrá-lo? Tipo assim, Deus, o Senhor errou, o Senhor não me escolheu mesmo, eu não deveria ter sido escolhido. Será que Deus erra, irmãos, em alguma coisa? Não, Deus não erra. Deus nunca vai escolher alguém de uma maneira, irmãos, equivocada. Deus sempre sabe quem escolhe, Deus sempre sabe o porquê Ele nos comissiona com os seus dons e com os seus talentos. Agora, essa caminhada de fé não é uma caminhada fácil. É fácil, irmãos? Não é. O que disse Jesus sobre a caminhada? Ele disse assim, olha, a porta para a salvação, ela é, irmãos, ela é larga ou ela é estreita? Ela é estreita. E o caminho, ele é espaçoso ou ele é muito apertado? É muito apertado. Quem aqui já assistiu um filme muito antigo chamado O Peregrino? Quem já assistiu? Se vocês, Eliane já assistiu tudo já. Isso aí, O Peregrino, isso aí, Noé, já assistiu tudo. Mas olha, esse filme, O Peregrino, ele ainda você pode encontrar no YouTube, é um filme muito bacana, porque ele mostra a caminhada de um jovem servindo a Deus e as dificuldades que existem na caminhada cristã. Então, irmãos, de fato, servir a Deus não é fácil. Se você olha para os 12 apóstolos,
Até mesmo Judas, que abdicou da sua fé, que apostatou da fé e que cometeu uma loucura no final da sua caminhada, você vai ver que ele cedeu a uma pressão diabólica na vida dele, ele acabou fazendo uma loucura. Mas se você olhar para a história, para os 11 apóstolos, todos tiveram um fim trágico. O outro que vi depois, o apóstolo Paulo, também teve um fim trágico. Nunca foi fácil. E eu não entendo hoje como as pessoas, quando passam por dificuldades na caminhada cristã, elas pensam em desistir porque está sendo, irmãos, difícil. E eu pergunto assim, que tipo de evangelho foi que alguém apresentou para você? Que tipo de evangelho alguém lhe apresentou? Alguém apresentou para você um evangelho dizendo para você que a caminhada seria fácil? Se alguém apresentou esse tipo de evangelho para você, apresentou um evangelho muito equivocado. Porque em Lucas 9:23, disse Jesus, se alguém quiser me seguir, tome a cada dia, irmãos? A sua cruz, negue a si mesmo e tome diariamente, irmãos? A sua cruz. E a cruz para nós, irmãos, é sinônimo de quê? Somente de alegria ou também de sofrimento e de renúncia? De renúncia. Então, o evangelho não é fácil para ninguém. Então, nós temos que entender que nessa caminhada, nós devemos prosseguir com todo o nosso coração, com nossa fidelidade, sem olhar para trás, sem pensar em retroceder, em voltar atrás nunca, como nós temos aqui um tema. Diga comigo, diga, este é o caminho. Mais uma vez, diga comigo, diga, esse é o caminho sem volta. Filipenses capítulo 3, abra comigo, por favor, a sua Bíblia. Filipenses capítulo 3. Veja o que Paulo diz aqui nos versículos 12 até o versículo 14. Filipenses capítulo 13, versículo 12, Paulo diz, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido, irmãos, aperfeiçoado. Ele está dizendo bem assim, não porque eu já me tornei completo a tal ponto que eu não preciso de, irmãos, de mais nada. Era isso que Paulo estava dizendo assim, tipo assim, olha, não é que eu já sou um homem plenamente maduro, que não preciso de mais nada. Ele disse bem assim, uma coisa eu faço, eu prossigo para irmãos? Para alcançá-lo, pois para isso também eu fui alcançado, irmãos? Para Cristo. Amém, queridos? Olha o que ele diz, irmãos, eu não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. O que é que Paulo diz, irmãos? Esquecendo-me das coisas que ficaram para onde, irmãos? Para trás, e avançando para as que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo. Qual era o alvo de Paulo, irmãos? Qual era o alvo de Paulo? Qual era o alvo de Paulo? Ele dizia, eu prossigo para o alvo. Qual era o alvo de Paulo? Era ser salvo? Ele já era salvo. As pessoas pensam que Paulo está dizendo aqui que eu prossigo para o alvo, tipo assim, eu estou buscando a salvação. Não, Paulo sabia que ele já era salvo. Ele diz bem assim, eu prossigo para o alvo a fim de ganhar irmãos? O prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Paulo diz assim, eu prossigo para o alvo para receber a minha recompensa. Aquilo que Deus determinou para mim por causa da minha trajetória de obediência e fé. Eu prossigo para o alvo. Eu não vou olhar para onde, irmãos? Para trás. É muito importante você entender isso. Porque se você de vez em quando ficar olhando para trás, ficar de vez em quando considerando o seu passado, tipo assim, será que não era melhor? Você está cometendo um erro. Se você começar a considerar o seu passado, olhar para trás, você vai acabar uma hora ou outra se voltando completamente para as coisas do mundo. E isso não é bom para você. Por isso que eu disse que esta é uma palavra de irmãos?
de advertência, porque as pessoas, quando elas retrocedem na fé, elas não imaginam que esse retroceder vai causar danos para a vida dela, vai causar danos para a família e vai causar danos para as pessoas que estão o quê? Próximos a ela. Como assim, pastor? Vai afetar? Vai causar algum dano? Vai. Porque, irmãos, Paulo disse o quê? Para o carcereiro, em Atos 16, versículos 31 e 32. Ele disse, crê no Senhor Jesus e o que, irmãos? E será salvo quem? Tu e a tua casa. Aí, digamos que Deus tem um plano e o plano de Deus é perfeito. Então, Douglas, da sua família, quantas pessoas já se entregaram para Jesus? Seu pai já? Sua mãe já? Tem mais quem na sua família? Só você é filho único, não é? E os seus avós? Tios? Não. Então, o Senhor alcançou quem, irmãos? Douglas. E qual é a promessa para Douglas? Crê em quem? Crê no Senhor Jesus, será salvo quem? Ele e o quê? E a sua casa. Então, sobre a vida dele tem uma promessa de salvação para a sua casa, para a sua família. E a salvação dessa família passa pela vida dele, sim ou não? Sim, de alguma forma. Não está a responsabilidade sobre a vida dele, mas ele tem parte de responsabilidade. Por exemplo, ele é obrigado a ganhar sua família? Não. Mas ele tem um dever como cristão de testemunhar para a sua família? Sim. Ele, como cristão, tem um dever de orar pela sua família? Sim. Como cristão, tem um dever de testemunhar para a sua família? Sim. De ser sal para eles? Sim. De ser luz para eles? Sim. E se ele retroceder na fé? Vai ser mais fácil ou mais difícil da sua família ser influenciada e alcançada? Vai ser mais o quê? Mais difícil. Então, a decisão dele causa impacto na sua, o que, irmãos? Na sua família. A minha decisão causa impacto aonde, irmãos? Na minha família. Causa impacto, ainda que você possa pensar bem assim, não, pastor, não, causa sim. Nós conhecemos pessoas, nós temos pessoas na família, no nosso meio, que se afastaram, que voltaram atrás no caminho, e essa decisão acabou impactando a família dessa pessoa, os familiares. Então isso causa um impacto muito grande, irmãos. Então nós temos que entender que nós não temos a responsabilidade de salvar a nossa família, essa é uma obra divina, mas nós temos a responsabilidade de influenciarmos a nossa família. Quantos podem dizer amém? E se essa lâmpada que é você para eles, assim como disse o Senhor em Mateus 5,16, que diz, assim brilhe a vossa luz diante de quem? Dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está onde? Nos céus. Nós temos o exemplo do próprio apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele não foi o primeiro salvo na sua casa. Antes que Paulo recebesse a salvação, outros familiares dele já haviam sido salvos. Quando Paulo está escrevendo a carta aos Romanos, ele diz bem assim, eu quero mandar salvação para os meus parentes e familiares que estão no Senhor antes de mim. Ou seja, os familiares de Paulo foram ganhos para Jesus antes de quem? Antes dele. Agora, vai me dizer que a salvação de Paulo não teve um papel relevante dos seus familiares? Sim, e olhe que ele era o que, irmãos? Um perseguidor, mas a família não desistia. Senhor, transforma esse homem. Senhor, transforma esse homem. Senhor, transforma esse homem. Senhor, dê uma experiência para ele. Senhor, causa um impacto nele. Senhor, ele vai ser salvo, ele vai ser salvo. E em Atos capítulo 8, em Atos capítulo 7, aliás, nós encontramos Paulo consentindo na morte de quem?
de Estevão. Inclusive, as vestes de Estevão foram colocadas aos pés de quem? De Saulo. Foram colocadas aos pés dele. E talvez para a sua família podia ter soado assim: que adianta orar por essa lástima? Não é assim? Que adianta orar por esse perseguidor? É melhor que ele morra e vá para o inferno, não é assim? Não é assim que as pessoas pensam? Quando tem alguém bem difícil na família, é melhor que morra. E ainda mais ele, que era o que, irmãos? Que era um perseguidor. Ele, na condição de perseguidor, estava fazendo bem ou mal para a igreja? Mal, era um perseguidor. Então, digamos assim, naturalmente falando, se ele morre, eliminaria o quê? Um problema. Mas o plano de Deus era salvá-lo e transformá-lo para que ele fosse uma bênção, assim como ele foi. Quantos podem dizer amém? Então, nós precisamos entender, irmãos, que nós temos uma responsabilidade, nós não podemos voltar atrás. Como eu disse para vocês, estou nessa caminhada, e a minha família, a cada ano, a cada vez mais, que eles vão vendo a minha caminhada com Deus, a minha vida com Deus, e isso acaba sendo inspiração para eles. Eles sabem que eles têm um porto seguro, que eles têm alguém para pedir oração, que eles têm alguém com uma palavra, que eles têm alguém com uma palavra de fé, com uma palavra de esperança, e é isso que nós precisamos continuar sendo. Quantos podem dizer amém? Mas por que eu disse para vocês que essa palavra é uma palavra relevante para esse tempo? Primeiro, porque foi uma palavra que o Senhor falou no meu coração. E em segundo lugar, abra comigo sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Agora, o que acontece muito? As pessoas, às vezes, elas acabam cegando para essa decisão de abandonar a fé, e elas não imaginam que essa decisão da vida delas vai trazer um impacto danoso para a sua família e para aqueles que estão perto, porque muitas vezes os efeitos negativos, eles não se manifestam de imediato. E por não se manifestarem de imediato, os efeitos do dano, a pessoa pensa, irmãos, o quê? Ela pensa que está tudo bem, que ele até fez a decisão certa. Olha o que diz aqui, 1 Timóteo 4, versículo 1. O Espírito diz claramente, repitam comigo e digam, o Espírito Santo está falando claramente. Olha, eu gosto bem disso, quando diz assim, tipo assim, irmãos, não resta nenhuma dúvida, não pense diferente, não pense outra coisa. O que ele está falando é claro. E o que é que ele está falando? Que nos últimos tempos, alguns abandonarão o que, irmãos? A fé. E seguirão espíritos, o que, irmãos? Enganadores e doutrinas de demônios. Olha o que ele está dizendo. Nos últimos dias, muitos abandonarão o que, irmãos? A fé. E qual é o tema de hoje? É um caminho sem volta. Diga para quem está ao teu lado, diga assim, diga, não abandone a fé que um dia você abraçou. Amém? Não abandone a fé. E ele diz, porque nesses últimos dias, essas pessoas vão seguir espíritos enganadores. Irmãos, e vocês acham que esses espíritos enganadores, eles vão operar como? Vocês acham que é um demônio que vai aparecer de capa preta para você, é? E vai dizer, ei, não leia a Bíblia não. Você acha que vai ser assim, é? É um demônio que vai aparecer para você assim, ei, faça essa coisa errada. É assim? Não. Esses espíritos enganadores, eles vão tentar se infiltrar onde, irmãos? Nas igrejas, através de falsos, que, irmãos? Profetas, ministros e ensinos. E ensinos. Basta você olhar e olharmos friamente
para o que estamos vendo, no que é que está se tornando a igreja nos últimos dias. Nos últimos dias. Olhe no que é que está se tornando a igreja nos últimos dias. Ontem foi comemorado o dia de Halloween. E acredite, tinha igrejas comemorando, fazendo o culto do Halloween. Tem igrejas fazendo cultos de boates para os jovens, aonde os jovens podem ir, tomar drinks e se relacionar. Fazendo isso. Hoje em dia tem cultos acontecendo em igrejas que você vê de tudo, menos a palavra de Deus genuinamente sendo o que, irmãos? Pregada. Não é verdade? Não é verdade? Tem cultos que parecem muito mais o que? Shows, do que realmente o que, irmãos? Um culto genuinamente dedicado a quem? A Deus. Eu outro dia disse bem assim para Sandra: Sandra, é muito difícil entendermos a cabeça de um judeu, viu, pastor Helena? É muito difícil entender a cabeça de um judeu que tem uma estrutura de culto e devoção para Deus tão zelosa, deles entenderem que isso que é praticado na igreja contemporânea de hoje é algo feito genuinamente para quem? Para Deus. Para eles isso soa como aberração e não como culto genuinamente para Deus. Porque, irmãos, o culto para Deus, primeiro, toda adoração, todo louvor é centrado em quem, irmãos? Em Deus. Amém? O pastor é um mero ministro da palavra de Deus. Os ministros de louvores são canais que aqui estão e devem estar para conduzir a igreja, para levar a igreja à adoração, centrando o povo em quem? Em Deus. A tal ponto de que toda a congregação, após o culto, pelo menos aqueles que se entregaram, possam dizer assim: meu Deus, eu estive na igreja hoje e eu fui tão abençoado pela presença de Deus. Eu saí da igreja e aquela canção está na minha cabeça. Eu passei a segunda-feira cantando aquela música que foi ministrada no domingo aonde, irmãos? Na igreja. Eu amanheci a segunda-feira pensando naquela pregação que eu recebi aonde, irmãos? Na igreja. Aquela palavra tocou a minha vida. Eu preciso mudar a minha vida em direção à palavra de Deus. Todo culto deve ser centrado em quê, irmãos? Em Deus. Mas hoje, muitos cultos em muitas igrejas são centradas na pessoa do próprio, que, irmãos? Ministro. Da pessoa do próprio pastor. E tem igrejas até que tem a foto do pastor estampada onde? Na igreja. A evidência é quem? É ele. E deve ser quem a evidência, irmãos? Jesus. Diga assim, diga: Jesus deve ser o centro de tudo. Um amigo meu me contou que certa vez um cantor foi levado para ministrar um seminário e cantar em uma igreja muito grande de Minas Gerais, em Belo Horizonte. E quando eles foram passar o som nessa igreja, quando esse cantor convidado chegou, ele viu a estrutura da igreja muito grande, com refletores, com toda essa iluminação. E eu não estou dizendo que isso aqui, iluminação, é errado e tudo mais. Para mim, a questão central é Jesus. Mas o ministro, o cantor, quando ele viu toda aquela estrutura da igreja,
Ele disse bem assim para o pastor: pastor, não precisava o senhor colocar um som tão estruturado como esse para o culto, não. Eu sou uma pessoa muito simples. Aí o pastor disse assim: gente, e você está pensando que eu botei isso para você, foi? Não, para você não. Tudo que nós temos aqui é para Jesus. Você vai ser apenas um instrumento nas mãos dele. Quantos podem dizer amém? Diga, somos instrumentos nas mãos de Deus. Então, irmãos, nós temos que ter muito cuidado. Até porque hoje as redes sociais, o YouTube, tudo isso aí explodiu de pregadores e de o que, irmãos? E de ministros. E as pessoas ouvem todo tipo de que, irmãos? De pregadores. Eu não assisto todo tipo de pregador. Eu não assisto qualquer pregador que mandam para mim. Eu não assisto qualquer ministro do YouTube. Eu não assisto. Não. Eu sou muito seleto. Eu só assisto aqueles que pregam a mensagem da fé. Eu só ministro aqueles que, só ouço aqueles que pregam o evangelho que eu creio, o evangelho pleno. Se não crer no evangelho pleno, eu nem perco meu tempo dando o quê? Atenção. E eu acredito que vocês deveriam fazer o mesmo. Quantos podem dizer amém? Porque ele disse bem assim: esses espíritos vão levar as pessoas para quê, irmãos? Para o erro. E você pode dizer bem assim para mim, mas, pastor, me responda. É possível uma pessoa estar na igreja, envolvido com a igreja, caminhando com Deus, sendo até um cooperador no ministério, é possível que alguém assim, mesmo assim, ainda se afaste de Cristo? É possível, sim ou não? Sim ou não? Sim, é possível. Nós temos dois exemplos para a gente ver aqui o apóstolo Paulo falando de um homem chamado Demas. Sinceramente falando, quem sabe quem é Demas aqui na Bíblia? Levante a mão. Eu imaginei isso. Demas era um ministro, um colaborador do ministério de Paulo. Um grego que se converteu ao cristianismo e se tornou um colaborador, um cooperador do apóstolo Paulo. Tipo assim, alguém da elite, sim ou não? Da elite ministerial. Abra comigo sua Bíblia em Colossenses, capítulo 4, versículo 14. Colossenses 4, 14. Olha o que Paulo disse aqui. Todos encontraram já? Olha o que ele diz. Quem é que está comigo? Lucas, o médico amado. E Demas enviam o que, irmãos? Saudações. Quem é esse Lucas aqui? Lucas aqui é o Lucas, o médico que escreveu o Evangelho de Lucas. E ele que também escreveu Atos. Ele era um cooperador de quem? De Paulo. Andava colado com quem? Com Paulo. Somente Lucas? Não, quem mais? Demas. Demas era um cooperador, olha, colado com Paulo e colado com quem, irmãos? Com Lucas. E Lucas, o homem que escreveu, que relatou, que, irmãos? O Evangelho, as experiências de quem, irmãos? De Jesus.
Certamente Lucas deve ter compartilhado com Demas muito daquilo que ele escreveu no Evangelho. Sim ou não? Sim, deve ter relatado, compartilhado, rapaz, aquele milagre de Jesus. Eu escrevi sobre esse milagre, que milagre extraordinário, que coisa gloriosa. Olha, Jesus e Demas ali, impressionado. Nossa, é verdade, que bom seguir a Jesus. Abra comigo em Filemão agora. Filemão é um livro também da Bíblia. Mais adiante aí um pouquinho. Filemão. Capítulo 1. É antes de Hebreus. Você tem Filemão. Olha o que Paulo diz, versículo 24. Assim, como também quem, irmãos, Marcos, Aristarcos, e quem, amados, Demas, e quem? E Lucas, e Paulo os classifica como que, irmãos? Como meus o que, irmãos? Meus atribulados ou meus cooperadores? Meus cooperadores, meus colaboradores, meus apoiadores. Então me respondam. Quem era Demas agora? Quem era Demas? Um grande colaborador, cooperador, alguém que trabalhava no ministério com o apóstolo Paulo. Alguém da base ministerial bem próxima do núcleo operacional do ministério de que, irmãos? De Paulo. Pergunto para você, uma pessoa dessa poderia se perder? Dificilmente. Mas ele fez o que, irmãos? Se perdeu. Se perdeu. Por isso que essa palavra de hoje é uma advertência para você. Fale para quem está ao lado desse, diga a palavra de hoje. Diga, é uma advertência. Diga, seguir essa caminhada cristã é um caminho sem volta. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10. Timóteo 4, 10. Paulo escrevendo para Timóteo, olha o que ele diz no versículo 9. Paulo diz bem assim, 2 Timóteo 4, 9 em diante. Paulo diz para Timóteo, procure e vi o quê? Vi logo ao meu encontro. Olha Demas aí, irmãos. Pois o que, irmãos? 10. Pois Demas, amando o que, irmãos? Amando o que? Este mundo. Abandonou-me e foi para onde, irmãos? Para Tessalônica. Paulo não disse bem assim, para não deixar dúvida. Aqui não se tratou de uma opção, que, irmãos? Ministerial. Não foi porque ele disse bem assim, ok, Paulo, eu vou servir a Deus ministerialmente agora em outro lugar. Não. Aqui diz que a razão por que ele saiu de perto de Paulo e, consequentemente, também de Lucas, foi por causa de que, irmãos? Pode falar, Carla? Porque ele amou o quê? O mundo. Ele amou o presente mundo. Botou os olhos, botou o coração, se deixou ser arrastado e levado pelas coisas do mundo. E eu digo para vocês, as coisas do mundo ainda hoje não tentam influenciar as pessoas, não? E será que hoje é menos ou é mais do que essa época? Muito mais. Os apelos em todas as áreas. Sempre vai bater na sua porta. Ou você acha que o diabo vai respeitar a posição que você ocupa na igreja?
O diabo vai respeitar o quanto de tempo de crente que você tem. O diabo tentou Jesus. Assim que Jesus acabou de ouvir no batismo, tu és o meu filho amado. Ele acabou de ser batizado, ouviu a voz do céu, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele, e o Pai disse, tu és o meu filho amado. Logo, Jesus vai para o deserto, e o diabo diz o quê? Se tu és o Filho de Deus. O diabo não respeita o quanto você tem de unção, não respeita quanto tempo você tem de crente, não. Ele sempre vai procurar um meio de nos dar o que, irmãos? Uma rasteira. Vai começar muitas vezes colocando pessoas no caminho, colocando você em situações para tentar arrastar você para onde? Para o mundo. Alguém, por exemplo, assim, Demas foi para o mundo porque nunca foi de Jesus. Ele não era um colaborador, irmãos? Ele era. A questão foi que ele se perdeu. Ele deixou que o mundo dominasse o que, irmãos? O seu coração. Então a palavra de hoje é uma palavra de advertência, para não cairmos nesse erro. E se você continuar lendo aqui, olha o que ele disse bem assim, Crescente foi para a Galácia, e Tito para a Dalmácia, mas ele não disse que esses outros aqui se desviaram. Esses outros se movimentaram por opção o quê? Ministerial. Olha o que ele diz agora, só Lucas está o quê, irmãos? E continua comigo, fiel companheiro. Traga-me Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. O Marcos sempre é bênção, né, irmãos? Ô Marcos abençoado. Baixinho é útil. Baixinho toca na bateria, baixinho canta o louvor, o baixinho serve, fica no diácono, fica na porta. Marcos é uma bênção. Esse homem que está ali, esse baixinho, eu quero hoje elogiá-lo. Porque ele sempre diz bem assim, pastor e pastora, eu só estou na bateria até o dia que Deus levantar outro baterista. Mas enquanto Deus não levantar outro baterista, eu estou aqui para servir a Deus na bateria. Pode contar comigo. E às vezes já tocou aqui até doente, irmãos, até passando mal, várias vezes. O ensaio, passando mal, mas fielmente aqui. Marcos é útil, é precioso, é de grande valor. Só que esse Marcos, que Paulo disse bem assim, traga-me ele porque é útil, foi aquele João Marcos que em Atos, ele teve um pau, um Barnabé por causa dele. Porque Barnabé, na primeira viagem, Marcos, titubeou na fé. Quando ele viu a pressão do ministério, na primeira viagem de Paulo missionário, ele falou, rapaz, esse negócio aqui é ruim, estou fora, vou voltar para Antioquia, não quero mais não, Paulo, não quero mais não, vou nada, Paulo, não. E Barnabé, não, vamos, não sei o que lá, ele deixou o caminho, não quis. Depois então, Marcos disse, ok, agora Paulo, eu quero ir com você novamente, estou pronto. Aí Paulo disse, não, você não vai comigo não, você não vai comigo não, porque da primeira vez você me abandonou, você me deu trabalho, você foi uma decepção, você não vai, não tem jeito. Não, Paulo, dessa vez é diferente, eu vou servir, eu vou ser leal. Não vai. E Barnabé, aquele homem com o coração sempre pastoral, Paulo, deu uma chance para ele, e Paulo, não. O que aconteceu? Paulo e Barnabé desentenderam-se. Por causa de quem? Do bendito Marcos. Aí então, Barnabé diz, então você não quer ele, deixa ele comigo. Aí Paulo disse, então eu vou levar Silas comigo. Aí Paulo começou a andar com Silas e Barnabé foi trabalhar a vida de quem, irmãos? De Marcos. E esse Marcos que Paulo, que está dizendo agora que foi útil, é o mesmo Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos. Olha que homem útil se tornou nas mãos de quem? Nas mãos de Deus. Demas começou certo, mas findou como, irmãos? Errado, naufragou. Marcos começou tropeçando,
Mas depois fez o que, irmãos? Alinhou o coração e olhe em quem Marcos se tornou. Alguém muito útil para Paulo e extremamente útil para a igreja, a tal ponto de escrever um evangelho e o seu nome ser colocado aqui na Bíblia como um dos 4, que, irmãos, evangelho. Agora, sabe o que aconteceu? O que aprendemos com Marcos? Mesmo ele tendo se desentendido, mesmo Paulo tendo dado um chega para lá dele, ele não fez o que, irmãos? Ele não retrocedeu. Ele não ficou todo decepcionado. Estou decepcionado. Que apóstolo é esse homem? Não é homem de Deus, não. Se fosse homem de Deus, ele me amava. Não era assim? Que homem de Deus é esse? É homem de Deus nada. Se fosse homem de Deus, me daria uma segunda chance. Não é homem de Deus coisa nenhuma. Quer saber de uma coisa? Se Paulo não presta, ninguém mais presta. Quero saber de igreja nenhuma. Não é assim que muitas pessoas fazem? Elas voltam atrás da caminhada por decepção com pessoas. Na minha caminhada de fé, menos de 2 anos de crente, o meu pastor me levou na lanchonete, e o cara que me enganou para Jesus me batizou nas águas. Disse: Jair, quero conversar com você na lanchonete hoje. Pois não, pastor, vamos lá. Sentei para conversar com ele. Qual é o assunto, pastor? Ele disse: vai estourar uma bomba hoje na igreja. Misericórdia, pastor. O que aconteceu? Eu adulterei. E eu quero que você fique sabendo por mim mesmo. Não é mentira, é verdade. Eu adulterei, vou entregar a igreja hoje, e eu não vou mais querer saber do meu casamento. Eu vou seguir a minha vida com essa mulher com quem eu me envolvi, e eu quero saber de você. O que é que você vai fazer da sua vida? Ele era o meu primeiro pastor, minha referência e o meu discipulador. Eu olhei para ele e disse assim: sinto muito pela sua decisão, sinto muito pela sua escolha, mas eu vou continuar seguindo Jesus. Eu vou continuar servindo Jesus. Ele à noite confessou o pecado para a igreja, entregou a igreja, separou da mulher, foi viver com essa outra mulher com quem ele pecou e adulterou. E eu não deixei que esse escândalo abalasse a minha fé, nem a minha convicção em servir a Deus. E eu não era pastor, eu mal tinha 2 anos de crente. E hoje, quando você encontra muitas pessoas afastadas da igreja, o que é que elas muitas dizem? Dizem o quê? Fale. O que é que muitas dizem? Me decepcionei com a igreja, não é assim? Me decepcionei com o pastor, com fulano, com Beltrano. Qualquer igreja, não deve, mas pode errar. A diferença que eu digo é assim: a instituição correta, quando o líder erra, a instituição igreja que é correta, ela vai fazer o quê? Ela vai tratar o líder, afastar o líder, fazer todo o processo de restauração na vida do líder, e ela vai mostrar que ela não está sendo o quê? Parcial, conivente com os erros de quem? Do líder. Então isso mostra que a instituição ela é o quê, irmãos? Correta. Então quem errou foi o líder, não foi o quê, irmãos? A igreja. Agora, se o líder erra e a igreja acoberta e passa a mão e faz de conta que nada do que, irmãos, aconteceu, e continua no altar, continua pregando, ministrando, fazendo tudo, porque Deus perdoou, etc e tal, então isso mostra que o líder não é sério e a igreja não é o que, irmãos? Séria. Agora, todas são assim? Não. Sai dessa e vai procurar o que, irmãos? Outra. Simples assim. Peça a Deus para guiar e dirigir. Agora, uma outra coisa é assim: não,
Eu não quero mais saber de igreja nenhuma, porque todas são erradas. Todas são? Todos os pastores são errados? Não. Então, nós temos que olhar para quem, irmãos? Para Jesus. Quantos podem dizer amém? Olha o que ele disse bem aqui. Além de Marcos ser útil, ele diz o 12. Enviei Tiquito a Éfeso. Quando você vier, ele falando para Timóteo, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Veja como Paulo era um homem dado, que irmãos, aos estudos. 14. Alexandre, o ferreiro, causou-me o que, irmãos? Muitos males. O Senhor dará a retribuição pelo que ele fez. Agora, Paulo aqui dá uma advertência. Ele diz bem assim, previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Ou seja, na nossa caminhada, irmãos, pode acontecer da gente se deparar uma vez ou outra com pessoas que vão abandonar a fé. Mas nós não vamos ser essas pessoas. Quantos podem dizer amém? O meu olhar e o seu olhar tem que ser somente para quem, irmãos? Para Jesus. Quantos podem dizer amém? Nada pode nos abalar, irmãos. Temos que manter os olhos em quem? Em Jesus. Não deixe a sua caminhada. Não volte atrás. Não pense que esse mundo tem alguma coisa boa para oferecer, não. O que tem no mundo é só para destruir o ser humano. O que o mundo oferece é o pecado. E o salário do pecado ainda continua sendo o quê? A morte. O pecado nunca vai levar o ser humano para aquilo que é bom. O pecado só vai destruir o ser humano. Aonde o diabo toca, o diabo só leva o que, irmãos? Morte e destruição. Permita que o Espírito Santo de Deus continue guiando a sua vida. Não retroceda em sua fé. Não olhe para trás. Não volte mais atrás. Porque em Hebreus ele diz bem assim, aqueles que retrocedem, eu não me agradarei deles. Mas em Hebreus 11:6 diz que Deus se agrada daqueles que buscam a Ele. Quantos podem dizer amém? Diga, eu vou continuar servindo a Deus. Diga, e sendo uma bênção aonde Deus me plantar. É assim. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.